Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, nós leremos do verso 1 ao verso 9. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem, os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar. Senhor Deus e bendito Pai, nesse momento, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, para que o Senhor fale conosco, meu Deus. Fale conosco por meio da Sua palavra. Que o Senhor, por meio do Seu Santo Espírito, nos ilumine, Senhor Deus. Ilumine o nosso coração. Ilumine, Senhor Deus, a nossa mente, para podermos compreender a Tua palavra. E assim, meu Deus, seguirmos a Ti, meu Pai, conforme o Senhor deseja, conforme o que Ele é agradável. Assim nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Corinto, ela enfrentava, muitos problemas. Infelizmente, os problemas que a igreja de Corinto enfrentava é também comum em nossos dias. Eles tinham dons, eles tinham conhecimento, mas lhes faltava a maturidade espiritual. Em vez de viverem conforme adultos em Cristo, eles eram tidos como crianças em Cristo, pelo apóstolo Paulo. Eles agiam cheios de ciúmes, cheios de contendas, brigas e divisões. O resultado era que a comunidade entre eles, a comunidade, estava enfraquecida, onde cada um buscava então exaltar a si mesmo, cada um buscava o seu líder favorito, em vez de exaltar a Deus. Assim então, meus irmãos, nesse texto, o apóstolo ele desafia a igreja, ele desafia diante de Deus, diante da igreja. E também é um desafio para nós, que devemos então alcançar a verdadeira espiritualidade na igreja de Cristo. A resposta então para isso seria abandonar esses ciúmes, as brigas e as contendas, as divisões, pois isto trava, de certa forma, a fé. E então devemos servir a Deus
exaltando soberanamente ali, porque Ele é todo-poderoso. Ele é o governador de todas as coisas. Então, exaltando a Ele porque Ele é poderoso. Portanto, o tema da mensagem esta noite é como alcançar a verdadeira espiritualidade na Igreja de Cristo. Paulo, então, meus irmãos, ele vem de uma sequência falando sobre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus, no capítulo 2. E ele vai dizer para os coríntios que eles não usam a sabedoria correta. Eles se achavam sábios, mas Paulo vai dizer, vocês não são sábios, porque vocês usam a sabedoria do homem ao invés da sabedoria de Deus. Paulo então vai dizer que essa sabedoria de Deus, ela é capacitadora. Ela faz com que o crente consiga julgar o mundo e consiga julgar as coisas espirituais. Sem essa sabedoria, ele é incapaz de fazer isso. E por mais que a sabedoria dos homens seja, de fato, brilhante em alguns momentos, ela é incapaz de chegar-se a Deus. Ela é incapaz de reconhecer a verdadeira sabedoria, aquilo que conduzirá a vida das pessoas a Deus. É por isso que Paulo, lá no capítulo 2, ele vai dizer, olha, foi isso que aconteceu com aqueles que julgaram Jesus Cristo. Eles o mataram, porque eles usaram a sabedoria do mundo. Se eles usassem a sabedoria de Deus, eles jamais teriam feito isso. Então, Paulo vai dizer que eles se achavam sábios, mas Paulo vai dizer, vocês não são sábios. Mas existe ainda uma outra questão que os coríntios se achavam. Eles se achavam também espirituais. Mas nesse texto, Paulo vai dizer, vocês não são espirituais. Paulo ele começa falando de uma impossibilidade de falar aos coríntios. Veja lá o verso 1. Ele vai dizer, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. A palavra, então, aqui no grego, que é traduzida por pude, ela traz a ideia de que Paulo sofreu uma ação pontual lá no passado. E essa ação ela é impeditiva. Ele recebeu essa ação. Ele foi impedido. Ele foi impedido de falar aos coríntios como a espirituais. Mas qual foi o impedimento? A falta de maturidade espiritual, ou a falta de sabedoria espiritual. Este foi o grande impedimento. Observe o verso, a continuação do verso 1. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Ou seja, o que foi que impediu Paulo de falar aos coríntios como a espirituais? Eles não podiam suportar. Paulo não poderia falar aos coríntios, porque eles não conseguiriam suportar as coisas mais profundas a respeito de Deus e a respeito de Cristo, e principalmente a respeito de como devemos viver. Eles eram imaturos. Paulo vai dizer que eles eram carnais e eles eram crianças em Cristo. O que significa ser carnal neste texto? Significa que eles usavam a sabedoria do mundo e ignoravam a sabedoria de Deus. Eles tinham então uma tendência carnal, pois enxergavam o mundo segundo os padrões deste mundo caído. E, portanto, eles se tornavam cada vez mais carnais e mundanos. Se você usa a sabedoria do mundo ao invés da sabedoria de Deus, as suas ações também serão baseadas neste mundo, na sabedoria deste mundo. Serão, então, carnais. Era isso que os coríntios estavam fazendo também em seus relacionamentos. A forma como eles lidavam uns com os outros. Eles não usavam a sabedoria de Deus, usavam a sabedoria do mundo. Mas o que Paulo quer dizer com criança em Cristo? A palavra usada lá no grego, ela significa literalmente não falante. Seria a ideia de uma criança de peito. Paulo ele está usando uma linguagem figurada
para dizer que os coríntios eram, de fato, imaturos, precisavam de se desenvolver espiritualmente. Paulo, então, apresentou a sabedoria de Deus para os coríntios. E nesta sabedoria, eles deveriam crescer espiritualmente, mas eles insistiam em usar a sabedoria do mundo. Por isso, eles não conseguiam se tornar adultos. Por isso, eles não conseguiam se desenvolver na caminhada cristã. Por isso, eles também não conseguiam aplicar o conhecimento de Deus na vida deles, nos relacionamentos. Por isso que Paulo vai dizer: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnal. Mas, então, o que os coríntios poderiam questionar a Paulo nesse momento? Poderiam dizer: mas como assim nós somos carnais? Como assim nós somos crianças em Cristo? Né? Explique um pouco mais para nós, Paulo. Né? Paulo vai dizer, então, lá no verso 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo, então, está especificando aqui. Paulo ele está aqui fechando as lacunas. Paulo não apenas critica eles e deixa no ar assim, né? Paulo ele vai especificar e ele vai afunilando exatamente para dizer exatamente o que ele quer que os coríntios percebam. Como se ele não tivesse satisfeito. No versículo 4, ele ainda especifica o episódio em si. Veja lá o verso 4. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Os coríntios eram ciumentos e estavam vivendo em brigas e contendas entre eles. A palavra no grego que é traduzida por ciúme, ela, às vezes, dependendo do contexto, ela pode ter um tom negativo, mas às vezes pode ter um tom positivo. Porque a palavra lá é zelos. Então, a ideia é que, no sentido negativo, eles tinham rivalidade impetuosa. Mas, em um sentido positivo, em outro contexto, poderia significar aspiração nobre. Mas, nesse caso, meus irmãos, não era isso que estava acontecendo. Eles viviam como ignorantes, invejosos, ciumentos e maliciosos. Esta é a situação aqui que estava acontecendo. Eles tinham, então, uma disposição por ter discussões acaloradas. Esta é a ideia do contendas. A palavra contendas, ela tem uma pessoa tem a disposição de ficar questionando, de ficar argumentando contra. Nós vemos isso muito, às vezes, nas crianças mesmo. Né? Às vezes você diz para a criança, né? Olha, não faça isso, que você vai se machucar. Aí o que ela fica fazendo? Né? Ela fica testando. Né? Ela testa, aí ela vai e tenta fazer, você fala, não faz isso, você vai se machucar, e não é um lugar muito adequado. E aí ela vai testando. Por quê? Ela tem essa disposição de questionar a sua autoridade, de questionar aquilo que você está falando. Esta é a ideia de briguentos aqui. Eles defendiam Apolo, e o outro defendia a ideia de Paulo como líder, como verdadeiro líder. Eles não se comunicavam entre eles. Eles não queriam ouvir uns aos outros. Eles apenas queriam ter essa disposição de questionar uns aos outros. Isso era costume da cidade de Corinto. Os discípulos dos filósofos sempre estavam dispostos a defender os seus mestres com discussões acaloradas. Mesmo se os seus mestres estivessem errados, eles estavam dispostos a brigar por seus mestres. E eles estavam aplicando esse tipo de conceito na igreja. Né? Eles estavam dizendo, não, peraí, mas quem me batizou foi Paulo, ele que me ensinou, não foi Apolo, então eu vou seguir Paulo, não vou seguir Apolo. E esta era a discussão ali. Quando a igreja ela não procura compreender e ela não busca usar e aplicar a sabedoria de Deus, ela então, meus irmãos, não cresce espiritualmente. O conhecimento de Deus
deve nos levar à aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Se você não aplica a sabedoria de Deus em sua vida e em seus relacionamentos, então você está aplicando a sabedoria do mundo. Não existe uma opção neutra. Não existe a sabedoria de Deus, a sabedoria do mundo e uma entre assim, sabe? Que é a sabedoria de Deus e o mundo ao mesmo tempo. Não existe isso. Ou você aplica a sabedoria de Deus na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua família, na igreja, ou você está aplicando a sabedoria do mundo. Um adulto em Cristo, ele procura edificar os seus irmãos, ele procura conduzi-los a Cristo, ele procura fortalecer o crescimento da igreja, ele procura fortalecer a unidade da igreja. Observe comigo Romanos capítulo 15, no verso 1, abra comigo. Romanos capítulo 15, verso 1. Diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Esse texto pode ser mal interpretado. Pode ser que as pessoas entendam e digam assim, então Paulo está querendo classificar aqui, né? Os fortes, né? Pessoas que são fortes, aí infelizmente, olha, os fortes têm que suportar os fracos, né? Não é exatamente isso que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está dizendo, se você é forte, você dá suporte. Se você é forte, então você vai dar suporte ao fraco. Veja como isso faz sentido com a parte B do verso. E não o quê? Agradar-nos a nós mesmos. Você é forte espiritualmente, você é maduro, você é experiente na fé em Cristo. Se você é, então você dará suporte ao mais fraco. Você terá paciência com eles. Você vai fazer isso. O forte não agrada a si mesmo, antes ele dá suporte ao fraco. Era exatamente isso que faltava nos coríntios. Os coríntios, então, aplicando a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo, não eram capazes de ouvir o próximo, não eram capazes de ouvir os irmãos. A unidade da igreja já estava se perdendo, já estava totalmente dividida. Por quê? Porque eles não eram capazes de suportar os fracos, não eram capazes de aplicar a sabedoria de Deus na vida deles. Paulo ainda nos dará, meus irmãos, uma segunda lição sobre como alcançar a verdadeira espiritualidade na igreja de Cristo. E a segunda forma seria servindo os irmãos, exaltando o poder de Deus. Paulo ele declara a função dele e a função de Apolo perante os coríntios e perante Deus. Veja o verso 5 comigo. Ele vai dizer, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo e Apolo, então, são servos. O que eles são? Eles são servos. A palavra aqui, meus irmãos, no grego, ela é a famosa palavra diáconos. Eles eram diáconos, servos. O diácono é aquele que serve às mesas. O diácono é aquele que serve o seu Senhor, serve o próximo e serve em benefício do próximo. Mas Paulo e Apolo eles não agiram de forma autônoma. Pelo contrário, eles eram servos conforme o Senhor lhe ordenara. A palavra ali, que vai dizer que Deus é o Senhor, é a palavra que se atribui a que Deus é o governante das coisas. Deus é o Senhor das coisas. Nós servimos a Ele, o Senhor. Então, a obra ela já tem um dono. A obra ela tem o dono e é o Senhor que é o dono. Então, Paulo vai dizer, se nós somos servos, servimos a vocês, nós servimos conforme o Senhor nos ordena. O Senhor fala a nós.
Paulo então reconhece que o seu trabalho é diferente de Apolo, mas ambos têm o mesmo propósito. Se você observar, a parte A do verso 6 diz: eu plantei, Apolo regou. E lá no verso 8 ele vai dizer ainda: ora, o que planta e o que rega são um. A ideia aqui, meus irmãos, é que eles não estão brigando. Eles não estão querendo se aparecer um mais inteligente do que o outro. Eles estão no mesmo propósito. E ele usa essa figura da plantação. Se uma pessoa está plantando, a outra irá regar. Se ambas fazem isso, então elas estão com o mesmo propósito. É diferente de uma pessoa que está plantando e a outra vai tirar a plantação, tira as sementes e joga ela fora. A ideia que os coríntios estavam defendendo era essa. Era que Paulo tinha uma vertente totalmente diferente de Apolo. Eles eram totalmente diferentes. Esta era uma cultura da cidade de Corinto. Os filósofos, eles sempre questionavam os outros filósofos. E eram sempre uma briga. Eles argumentavam logicamente. E a ideia é que o ensino de determinado filósofo deveria ser superior ao outro. E por quê? Aí eles tinham todas as argumentações. Mas não era isso que estava sendo defendido aqui. Eles não fazem isso. Eles são administradores do conhecimento que eles têm de Deus. E eles administram conforme a necessidade dos coríntios. Por isso que Paulo ele vai dizer: quando eu cheguei a vocês, eu apresentei o evangelho de forma básica. Quando Apolo foi a vocês, ele desenvolveu isso. E todos nós estamos nesse mesmo propósito. Mas Paulo declara que nem ele e nem Apolo têm o poder de fazer crescer o evangelho no coração dos coríntios. É isso que ele vai dizer na parte B do verso 6. Mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Por isso, se os coríntios quisessem honrar alguém naquele momento, não deveria ser o seu mestre ou os seus mestres. Deveria ser o dono da obra, que era Deus e que é o Senhor. Eles deveriam adorá-lo, eles deveriam reconhecê-los, porque se não fosse ele, tanto a transmissão quanto a compreensão do Evangelho não seria possível. Mas os coríntios queriam ainda honrar os seus mestres, queriam honrar ali a Paulo e Apolo. Por isso, Paulo ele vai enfatizar que a recompensa não vem deles. A recompensa pelo trabalho deles, de Apolo e de Paulo, não vem dos coríntios. A recompensa vem do Senhor. É isso que ele vai dizer lá no verso 8. Observe, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Paulo ainda enfatiza que a ideia de que Deus, de que a igreja e de que os cooperadores e de que toda a obra de fato pertence ao Senhor. É dele. E aí ele continua dizendo no verso 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. É interessante este verso no grego, porque Paulo ele constrói assim, colocando sempre Deus na primeira frase. Ele vai de Deus, né? Está lá a palavra Deus primeiro. Somos cooperadores. A ideia é: a ele pertence os cooperadores. A ele pertence a lavoura. A ele pertence a igreja de Cristo. É isso que Paulo está querendo enfatizar. Se existe alguma honra no trabalho, no serviço e na igreja, esta honra deve ser dedicada a Deus. O que então, meus irmãos? O que você anda fazendo com o conhecimento que você adquiriu com o seu pastor, com os seus líderes? O conhecimento que você adquiriu com um determinado líder que te conduziu ao entendimento
da palavra de Deus, ao entendimento do Evangelho de Deus, o que você faz com este conhecimento? Como você tem liderado o seu lar? Será que você só sabe transmitir aos seus filhos o quanto você é bom, o quanto você é inteligente, o quanto você é próspero, o quanto você se esforçou por isso, e por isso então é digno de todas as suas conquistas? Será que você faz isso no seu lar, liderando a sua família? Porque é exatamente isso que Paulo não está fazendo aqui. Paulo, ao invés de defender o seu ministério aqui, e vai dizer, não, eu sou melhor do que Apolo, ele vai dizer, não, nem eu e nem Apolo. É o Senhor quem faz crescer. Será que você está se esquecendo de alguma coisa? Será que você está se esquecendo que é Deus quem sustenta a sua vida? Que é Deus que dá o suporte para você? Que é Deus que te dá o direcionamento? E vocês, filhos, estão prezando pela unidade do lar? Infelizmente, uma das coisas mais comuns nos lares é quando os filhos incitam brigas dentro do lar. Como eles fazem isso? Eles colocam o pai contra o outro. Já viu isso acontecendo? Colocam o pai contra o outro. Por quê? Porque eles querem, às vezes, jogar mais videogame, querem sair com os amigos, querem deixar um pouco de estudar. E aí eles inventam alguma desculpa. Ah, mas meu pai disse isso. E aí coloca o pai, a mãe contra o pai. Ah, mas minha mãe disse aquilo. Aí a mãe contra o pai. Você tem prezado pela unidade do seu lar, filho? Isso é responsabilidade sua também. E você, pai e mãe, vocês colocam seus filhos uns contra os outros? Você gosta de colocar o seu filho contra a sua esposa? Ou contra o seu esposo? Você faz isso? Sabe quando isso acontece? Isso acontece quando os conflitos entre o casal eles não estão bem resolvidos. Aí, o pai, querendo defender o seu argumento, coloca o filho contra a mãe. A mãe, querendo defender o seu argumento, coloca o filho contra o pai. É assim que vocês resolvem os conflitos no lar? É assim que vocês resolvem a unidade no lar? Era exatamente isso que acontecia aqui na igreja de Corinto. Eles colocaram Paulo contra Apolo. Mas sabe o que Paulo disse? Nós estamos juntos. Nós temos o mesmo propósito. Você faz isso na direção do seu lar? Você diz para seus filhos, eu e a sua mãe, nós temos o mesmo propósito. E vocês, filhos, vocês carregam e prezam isso? Ou vocês são aqueles que contaminam ainda mais o lar com contendas e brigas? Eu não poderia deixar de falar sobre a liderança da igreja. Vocês, líderes da igreja, como lidam com os seus conflitos? Como lidam com as suas diferenças? Estão buscando a unidade e a maturidade que Paulo está prezando aqui? Estão interessados em servir a igreja de acordo com a necessidade dela? Veja quanto Paulo ele ensina aqui, meus irmãos. Paulo vai dizer, eu cheguei a vocês e transmiti o evangelho de forma básica. Não é porque eu não tenho conhecimento, não, eu tenho. Mas é que vocês precisavam do conhecimento básico. Se eu chegasse para vocês falando de coisas profundas, vocês não iriam entender. Eu carrego isso, eu deixo isso para uma outra pessoa. Veja a humildade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se abstém, às vezes, de transmitir um conhecimento profundo e dar para outra pessoa fazer. Por quê? Porque é assim que é a vontade de Deus. Todos eles estão no mesmo propósito. É verdade que o método em si não faz crescer. Quem faz crescer é o Senhor. Mas os servos do Senhor, cabe a eles serem humildes e lidarem com unidade da igreja. Concluindo, como alcançar a verdadeira espiritualidade na igreja de Cristo? Primeiro, abandone
os ciúmes e as brigas que travam a fé, impedem o crescimento da sua fé. E isso aqui na igreja, mas também lá no seu lar. O seu lar é reconhecido como um lar de paz, é reconhecido como um lar de unidade, um lar onde as pessoas crescem espiritualmente, ou não? Pense nisso. O segundo ponto é servindo aos irmãos, exaltando o poder de Deus. Veja, servir a Deus tem grandes bênçãos e é um grande privilégio. Mas existem tentações também. As tentações de você se mostrar mais sábio do que o outro, mais inteligente do que o outro, e você seguir aquilo que os filósofos da cidade de Corinto faziam, que era destruir o ensino de determinada pessoa para mostrar que o ensino deles era superior. Você faz isso? Você faz isso no seu lar também? Desconstrói aquilo que a sua esposa fala para o seu filho, você, e depois você, a sua esposa desconstrói tudo aquilo que você fala para os seus filhos. É assim que vocês resolvem os conflitos? Não deve ser assim. Preze pela unidade. Se você é uma pessoa verdadeiramente espiritual, a unidade das pessoas à sua volta florescerá, porque você prezará por isso. Lembre-se de que o Senhor Jesus é o grande exemplo da reconciliação. É Ele quem, pelo seu sangue, nos reconciliou com Deus. Ele quebrou o muro da inimizade que nos separava diante de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versos 14 e 16 diz isso. A verdadeira unidade da igreja, ela não nasce dos nossos esforços, mas da obra redentora de Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor. Ele é quem leva o seu rebanho como um só corpo ao Senhor Deus e em adoração ao Senhor Deus. Ele é a videira verdadeira, da qual todos nós somos ramos, fazemos parte deste corpo. Ele é a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada. Se ela não estiver fundamentada sobre esta rocha, então ela certamente ruirá. É nele em que nós temos a verdadeira sabedoria para guiar a nossa vida, para guiar a vida da nossa família e para darmos frutos aceitáveis e dignos diante de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e bendito Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, depois de ter ouvido a Tua palavra. Senhor Deus, nós pedimos perdão, meu Pai. Pedimos perdão, Senhor Deus, por às vezes agirmos como se o Senhor não nos tivesse entregado a sua sabedoria. Nós preferimos, Senhor Deus, ser guiados pela nossa carne, pelas tendências do nosso coração, pelas paixões, meu Deus, de nossa vida. Tendemos, Senhor Deus, a deixar, Senhor Deus, o nosso lar em conflito, deixar as nossas amizades em conflito, deixar, Senhor Deus, a todos os nossos relacionamentos, Senhor Deus, quebrados, porque queremos sempre, Senhor Deus, ter a razão, sempre, Senhor Deus, queremos ter a proeminência. Senhor Deus, pedimos perdão, meu Pai. Pedimos perdão, Senhor Deus, pelas vezes que deixamos, Senhor Deus, de prezar pela unidade do lar, de prezar, Senhor Deus, pela unidade da Tua igreja. Senhor Deus, pedimos perdão, Senhor Deus, por desconsiderarmos a Tua sabedoria, Senhor Deus, e não sermos guiados por ela, Senhor Deus. Perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas. Perdoe, Senhor Deus, as vezes em que deixamos, Senhor Deus, de servir ao nosso próximo, exaltando a Ti, meu Deus. Senhor Deus, às vezes servimos, Senhor Deus, o nosso próximo, dizendo, Senhor Deus, que nós somos bons. Dizemos que temos conhecimento, mostrando todo o nosso entendimento, a nossa articulação. Senhor Deus, perdoe-nos, Senhor Deus. Perdoe-nos, Senhor Deus, as oportunidades que o Senhor nos dá
de exaltarmos o teu santo nome, de exaltarmos, Senhor Deus, o teu santo poder, Senhor Deus, de exaltarmos a tua misericórdia, Senhor Deus, quando, Senhor Deus, em todas as situações, meu Pai, pedimos perdão. E pedimos, Senhor Deus, também, confiados no teu Santo Espírito, confiados, Senhor Deus, na boa obra de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a caminhar como verdadeiras pessoas espirituais, meu Pai. Pessoas que usam a tua sabedoria, Senhor Jesus, para dar bons frutos, para ser luz deste mundo, Senhor Deus, para transmitirmos, Senhor Deus, a paz, Senhor Deus, que excede todo o entendimento para a vida das pessoas. Nos ajude, Senhor Deus, a alcançarmos a maturidade espiritual. Nos ajude, Senhor Deus, a alcançarmos, Senhor Jesus, de fato, Senhor Deus, o patamar que o Senhor deseja, que é a imagem de Jesus Cristo em nossas vidas. Que esse seja o nosso desejo, meu Pai. Coloque isso em nosso coração. E nos ajude, Senhor Deus, a crescermos, Senhor Deus, espiritualmente. E também a conduzirmos aos outros ao crescimento espiritual. Sendo, Senhor Deus, suporte, Senhor Deus, daqueles mais fracos. Sendo também, Senhor Deus, aqueles que não vão se agradar a si mesmos, Senhor Deus, mas vão servir ao próximo em amor. Assim nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.